quando você ouve o termo classe média, o que entende por ele? Será que você, telespectador, está inserido nesse grupo? Eu falo porque muita gente não tem noção do que é a classe média, não faz ideia da classe social a qual pertence e nem das implicações que isso acarreta. No Diálogos de hoje, portanto, nós vamos responder a essas perguntas e vamos além. O que a classe média brasileira deseja? É um bate-papo muito interessante e eu estou recebendo para isso, aqui no estúdio, o economista Edson Querido. Seja muito bem-vindo ao Diálogos. Muito obrigado pelo convite. Bate-papo bom esse, né? Hoje Sim, com muitos certeza. Esclarecimentos. Mas olha só, para a gente começar, pessoal, a gente vai trazer uma informação que a classe média voltou a crescer no Brasil pela primeira vez desde 2015. Mais da metade da população está ali, da classe C para cima, segundo o levantamento da Tendências Consultoria. Mas aí, antes de eu passar esses números certinho, nós vamos chamar agora o Samuel Strasser, que está estreando um quadro novo aqui no Diálogos a partir de hoje. Ele vai trazer mais alguns dados, aí a gente volta, recapitula e passa a palavra para o Edson Querido. Vamos conferir. E aí, Dani, oi para todo mundo que está em casa acompanhando o Diálogos da Cidade. Olha só, hoje a gente está falando sobre a classe média, né? Os novos desejos da classe média. Nada mais justo do que a gente trazer aqui alguns dados para esse debate. Afinal de contas, a classe média, o perfil da classe média, dita muito de como está a nossa economia. O diploma não é tão mais importante para pessoas dessa faixa salarial, dessa faixa de renda. Há 20 anos atrás era muito importante, porém, atualmente, apenas 52% das pessoas acreditam que o diploma é essencial. Então, isso mudou bastante ao longo das últimas 2 décadas. E um dos motivos para isso é que as pessoas que têm um diploma, hoje em dia, são menos valorizadas do que as pessoas que têm somente o ensino básico. Na verdade, essa valorização ela ainda existe, mas ela caiu. Antigamente, há 20 anos atrás, as pessoas com ensino superior completo ganhavam cerca de 152% a mais do que as pessoas somente com o ensino básico. E atualmente, essa valorização das pessoas com ensino superior completo caiu para 126%. Outros fatores bastante importantes também influenciaram a mudança de comportamento da classe média, mas isso continua aí com você, com o debate com os nossos especialistas. Dani, semana que vem nós voltamos com mais dados, mais informações. Até mais. Até mais, Samu. Obrigada, viu? Eu tinha mencionado no começo, né, Edson, que desde 2015 a classe média brasileira, né, não crescia. Vamos especificar então esses números. Olha só, a classe A são as famílias que ganham aí uma renda superior a R$ 25.200, né? Classe B é ali, né, o equivalente a quem ganha de R$ 8.100 a R$ 25.200. Classe C de R$ 3.400 para cima, e aí as classes D e E até R$ 3.400. Vale lembrar que esse número ele é contabilizado a renda total da família, né? Não é de uma única pessoa. Pela primeira vez, né, a gente falou, Edson, a soma das classes A, B e C, né, totalizaram 50,1%. Então, ultrapassou as classes D e E, né, que ficou ali em 49,9%. Explica pra gente o que na prática isso representa, porque são muitos números, né? Pessoal de casa pode estar aí se perguntando o que quer dizer, acaba confundindo. Explica pra gente, na prática, o que representa esta mudança. Bem, Dana, então, o que aconteceu com essa classificação de nova classe média? É uma classificação socioeconômica, né, que nós estamos utilizando atualmente até para fazer a distinção, né, de classes C, B e A. Né? Então, essa nova classe média é aquela que surgiu nessas últimas 3 décadas, principalmente nos países emergentes, né, onde houve um crescimento de renda intermediária, quer dizer, abaixo da classe A, mas acima da classe
né, D, em que reclassificou economicamente o cidadão, né, a pessoa que estava inserida anteriormente no extrato de classe média propriamente dito, né? E essa nova classe média, ela tem algumas características bastante interessantes. Primeiro é a renda, né? Então, como a gente viu nos seus dados, a renda tende a aumentar, quer dizer, um extrato que sai de 8.100 para 25.000 não é pouco. Então, dentro da própria classe média, a gente tem distribuições, quer dizer, subgrupos dentro dessa classe média. Sim. E esses subgrupos, eles vão definir uma coisa muito importante, que é o modelo de consumo que eu vou ter, né? Que a classe média, eu costumo dizer que economicamente é a mola propulsora de qualquer economia. Você tem uma classe média forte, você evidentemente vai ter um quadro de crescimento econômico também sustentável. Por quê? Porque a classe média deseja tudo que a gente possa imaginar. Ela deseja moradias, ela deseja automóveis, né? Ela deseja melhor nível de educação, ela deseja eletrodomésticos, eletrônicos, ela deseja viagens. Então, dentro desse extrato, nem todos vão, evidentemente, atingir todos esses objetivos ao mesmo tempo. Mas a grande parcela, sim, né? E essa movimentação da classe C, né, D para C e C para B, o que está acontecendo? As políticas sociais auxiliam bastante, principalmente na camada mais baixa. De tal forma que, além de oferecer novas oportunidades, né, esse cidadão ele consegue, no seio da família, oferir uma renda maior. Aí, evidentemente, melhor escolha de consumo. Sim. O senhor falou da classe média, né, que dita muito sobre a economia, né, porque consome, se está ali bem, né, tem um poder de compra legal, vai consumir porque deseja muitas coisas. Para o pessoal de casa entender, o senhor falou que tem outras subclassificações, né? Tem, dentro da classe A, tem ali uma menor parcela da população que estão entre os super ricos e tem também a classe F, que aí seriam os miseráveis, mas ambas não são contabilizadas, né? Porque são duas classes ali que acabam não consumindo, né? A miserável, obviamente, né? Porque não tem ali recursos para isso, e os super ricos entende-se que eles já têm tudo, então não entram nesse estudo. Explica pra gente. Então, Dani, a gente tem dentro da classe A dois estratos muito especiais, que é o extrato 2A e o extrato 3A. Então, esses são os que você se referiu, super rico. E eu costumo dizer que o super rico não é um bom consumidor. Por quê? Porque ele já tem tudo. Então, o que ele pode desejar mais? De repente, um helicóptero mais moderno, uma lancha maior, compreendeu? Mas naquele consumo que move a economia no dia a dia, esse consumidor ele tem uma participação mais limitada, porque ele trabalha nas grandes margens de investimentos, nas atividades, né, superiores da economia. No outro extremo, tem essa classe, né, que na verdade é uma subclasse, né, que hoje, economicamente, a gente nem cita muito isso do ponto de vista de literatura, que é aquela pessoa que está na extrema miséria, ou seja, não tem meios de sobrevivência. Sobrevive com doações, com situações assim, muito parcas de se sustentar, né? Eu costumo dizer que essa é uma classe que realmente ela inspira auxílio, ajuda, mas uma vez que você inseriu ela na economia, você tem que promover uma geração de renda nela, para que ela realmente se sustente, né? Senão ela não se sustenta. Então, esses dois extremos da economia são dois extremos atípicos. Por isso que a gente considera do A até a classe E, que são os dois extremos que realmente, efetivamente, eles participam do mercado, né? Participam do consumo. Um numa menor margem, o outro numa maior margem. Dentro da própria classe média, pense comigo, uma família que tem 8 mil reais tem um consumo diferente da família que tem 20 mil, que tem 25 mil. Né? Então, há pequenos estratos ainda dentro da própria dimensão da nova classe média. E isso vai definir também o que ela pode atingir, o que ela pode desejar, né? Do ponto de vista econômico e financeiro. Sim.
E quando a gente fala em classe média, né, como a gente falava antes de começar o programa, nos anos meados dos anos 2000, a classe média teve uma ascensão, né, no país. Há um consenso, né, falando dos economistas, bancos, do que é a classe média de fato ou não, para o pessoal de casa também entender. Há um consenso claro? Tem um consenso claro, sim, né? A classificação que nós usamos para a classe média é um conceito socioeconômico, né? Do ponto de vista da participação social do indivíduo na sociedade, do ponto de vista econômico, daquilo que ele tem de renda, né? Que vai sustentar, vamos dizer, as suas necessidades, os seus desejos e suas expectativas, né? Necessidades é o dia a dia, é a sobrevivência, né? Desejos é aquilo que eu quero ter, que eu pretendo ter. Expectativa seria aquilo que está fora do meu alcance, mas quem sabe, né? Você não acerta uma mega-sena e não atinge essas expectativas maiores. Então, do ponto de vista do marketing econômico, a gente tem esses três estratos, essas três situações. Então, o que aconteceu a partir do início do milênio, e isso não foi só no Brasil, isso foi na economia global. A classe média, ela ganhou uma maior elasticidade, ou seja, incluiu-se mais consumidores, mais agente econômico nisso que a gente considera a classe média. E exatamente como aquela mola propulsora, aquele vetor de crescimento que estimula o crescimento econômico de um país ou de uma região e até mesmo de uma localidade. Bacana, vamos seguir aqui então. O Samuel, na participação aqui com a gente, ele falou que ao menos que para 52% da classe média o diploma ele é importante. A gente repercutiu esse dado, né, com um outro participante que vai estar aqui com a gente ao longo do Diálogos hoje, com entradas pontuais, que é o cientista social José Maurício, né? E ele fala justamente sobre essa questão da educação, né? O que esse número representa? É mais que a metade, sim, 52%, mas cada um faz uma análise diferente, né? Mas não é um número tão promissor se a gente for falar da educação em si. Então vamos ver o que o José Maurício tem a falar a respeito, e depois a gente volta e repercute aqui com o Edson querido também. Vamos conferir. A sociedade brasileira não valoriza o conhecimento racional, o conhecimento acadêmico. Isso não é de agora, isso é uma questão estrutural. Então, quando a gente percebe essa resistência e, inclusive, a negação de se apostar na educação como ferramenta de mudança social e econômica, a gente consegue, de maneira bastante relativa, claro, entender isso com a maior tranquilidade, a maior serenidade. Nós precisaríamos reverter isso por meio de políticas talvez um pouco mais próximas da população, uma educação talvez um pouco mais direcionada para a necessidade das pessoas. Talvez elas conseguissem, por práticas cotidianas, entender que a educação é fundamental para o crescimento econômico do país e, como você mesmo disse, para o crescimento pessoal. Mas existe um segundo lado dessa discussão que você coloca. Nós estamos num momento bastante fluido de sociedade. A universidade mudou, a educação está no marasmo, como foi falado agora há pouco para você, e essa mudança, ela não consegue entender a importância do mercado para o processo de discussão interna da universidade. Isso não quer dizer que a universidade tenha que responder só ao mercado, mas o mercado precisa estar alinhado com ela. Então, quando a gente percebe que não há comunicação entre esses dois setores, quem perde é a sociedade como um todo. A educação, ela favorece para a pessoa a subjetividade, a autonomia, a criatividade, a inovação, o empreendedorismo, as novas formas e processos de encarar de maneira madura o desafio da sobrevivência. Então, quando a gente faz a soma dos dois elementos que você coloca, infelizmente a gente percebe que há uma deficiência, uma defasagem muito grande na discussão.
Tá aí, então, né? A gente corre o risco de, aí falar em termos de sociedade mesmo, de ter uma população menos crítica, menos alienada. O que esses números representam, né? Além desses 52% apenas que dizem que um curso superior é importante. Bom, vamos separar essa questão em duas pontos de divergências, na verdade, né? Em primeiro lugar, a classe média, ela valoriza uma educação superior. É característica da nova classe média ter um padrão de educação bastante distinto das classes mais baixas, né? Então, é inevitável que na classe média as pessoas vá valorizar um diploma universitário, um curso técnico muito bem feito, um curso profissionalizante. A dissociação, ela surge no mercado em função da baixa valorização por parte do agente empregador às pessoas que têm, por exemplo, curso superior. Por quê? Porque tem uma oferta de mão de obra significativa. E eu acabo tendo pessoas com nível superior que aceitam trabalhar a qualquer salário. Então, isso desvaloriza, né? Isso que o José Maurício citou, desvaloriza a própria dimensão da formação do cidadão. Mas, e a universidade, nesse sentido também, ela tem que buscar hoje uma formação mais compatível, não só com o mercado, mas com a sociedade como um todo, para que o indivíduo possa encontrar um princípio econômico, né, milenar, que é a utilidade para aquilo que ele faz. Porque hoje, numa nova economia, eu tenho novos negócios. E os novos negócios, ele não depende de você ter uma formação superior. Ele depende de você ter uma visão de oportunidade e explorar aquela oportunidade. Então, são duas coisas distintas. Uma é aquele que tem uma formação que vai atuar conforme esse diploma que ele tem, ou conforme com essa profissão que ele adquiriu, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro de software, né? Um agrônomo, um médico, um dentista. E no outro sentido, é o indivíduo que ele abre um negócio porque enxergou uma oportunidade, ele precisa aprender a gerir o negócio. E, na maioria das vezes, o que acaba acontecendo é que, por empirismo, alguns desses são bem-sucedidos, nem todos. Né? Só que, pelo fato de você ter uma boa formação, você encontra oportunidades que aquele que não foi bem-sucedido no negócio não vai encontrar no mercado. Hoje, a gente vê um modelo que não só de hoje, né, vem crescendo já há alguns anos, muito por conta do imediatismo, né, muitas pessoas estão tentando empreender, né? O que lá atrás a CLT era um sonho para muita gente, né? A carteira assinada, com os benefícios. Só que aí precisa tomar ali um cuidado, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, primeiro, não são todos que acabam dando certo. Isso, né, infelizmente é do jogo ali, é do processo, mas é preciso que essas pessoas tenham mecanismos ali, né, ferramentas para que elas consigam, de fato, abrir um negócio, né, aquela pesquisa prévia. E, infelizmente, não é todo mundo que tem esse suporte, né? Além, claro, daquele capital ali básico para poder dar início e sequência num determinado negócio. Sim, aí a gente tem que usar as palavras do José Maurício em uma condição. A educação, ela, no nível superior, mais abrangente, te dá uma capacidade de poder de decisão, inclusive poder de escolha. Se você vai atuar, né, como um profissional empregado, se você vai atuar como um liberal, se você vai abrir um novo negócio. Quando você cita que ele precisa de alguns requisitos para o empreendedorismo, é evidente que sim. Ele precisa de requisitos para empreender e, principalmente, de criatividade para ter sustentabilidade no negócio. Por que que assim, dos negócios que abrem, 60% a 70% são dados do próprio Sebrae, acaba se extinguindo em 3 anos. E aí você diria, professor, mas é muito curto o período. É muito curto. Por quê? Porque faltou esses requisitos que você acabou de citar. Faltou criatividade, faltou ferramentas de gestão, faltou divisão de mercado,
e principalmente de gestão financeira. Né? E quer dizer que alguém que tem nível superior tenha tudo isso? Nem sempre, mas ele tem ferramentas melhores para adquirir esses requisitos para, por exemplo, tornar um negócio bem-sucedido e sustentável. Tem mais suporte, né, mais acesso ali. E mantendo nesse campo de mercado de trabalho, né, a gente falou do CLT, que ali não é mais o desejo de muita gente, principalmente os jovens, né, se a gente pegar os jovens da geração Z, eles têm objetivos diferentes, né, do que a população mais velha. Aí muitos, pelo imediatismo, tentam ali um empreendedorismo, mas aí muitos também, né, por falta de opção, que a gente tem de lembrar que a gente é um país altamente desigual, né, o Brasil, muitas pessoas acabam ali na pejotização, né, que aí a gente sabe que a renda é bem menor, mas muitas vezes a pessoa é um CLT, né, a maioria, só que com uma renda bem menor e também sem direitos trabalhistas, né, que é uma coisa que também nos últimos anos cresceu bastante. A precarização do emprego é uma situação que está acontecendo na economia global. Se nós olharmos tanto para a Europa, né, como para a América do Norte, nós vamos ver situações semelhantes e algumas ações similares de pessoas que estão com o emprego precarizado. E a precarização do emprego, ela se dá primeiro, né, pela não obediência às leis, esse é o primeiro aspecto. Segundo, pela aceitação, porque aquela é a única oportunidade que surgiu para mim e eu preciso sobreviver. E por terceiro, por falta exatamente daquilo que o José Maurício citou, de educação. Né, de uma educação formal que pudesse nutrir aquele cidadão de ferramentas, que ele pudesse tomar melhores decisões, que ele pudesse enxergar no mercado uma lacuna, uma oportunidade que ele poderia implementar um negócio e esse negócio é bem sucedido. O empreendedorismo, em alguns momentos, na economia brasileira em particular, virou assim a válvula de escape para qualquer situação anômala que a gente tivesse no mercado de trabalho. Então, todo mundo quer empreender, mas só que menos de um terço realmente eles têm a característica do empreendedor. E a classe média, ela é ávida por empreendimentos, por novos bens, por novos serviços, por novas tecnologias, pelas novidades que eu estou tendo na economia global. Né? Isso nós não podemos perder essa conexão, né? Conexão com o status de vidas que nós temos neste momento. Né? E a perda dessa conexão, Dani, é que leva, às vezes, a algumas dificuldades. É isso. Você falou sobre, né, o que essa classe deseja, né, citou alguns bens como imóvel, casas, né, a gente vai voltar no segundo bloco falando de uma pesquisa recente que saiu também, mas antes a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rapidinho, gente, fique com a gente porque voltamos já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre classe média. O que a classe média brasileira deseja? Para isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o economista Edson Querido. Edson, eu tinha falado de uma pesquisa recente do Quaest, e aí nessa pesquisa, olha só, apontou que essa nova classe média brasileira, em sua maioria, busca educação, a gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, saúde de graça, né, a gente tem o SUS aqui, né, mas que ainda tem ali aquelas falhas, né, muita gente ainda depende exclusivamente do sistema público de saúde, e é contra a privatização, né, de empresas como Petrobras e Banco do Brasil. Que análise que a gente pode fazer desses temas? Então, né, o grande problema da classe média, né, é ela, então, dentro desse processo, que é um processo educacional, né, ela conseguir se livrar desses percalços que atrapalham o crescimento de qualquer cidadão, né,
para que ele, de fato, ele possa ter uma capacidade de decisão que, se eu não tenho acesso, né, a uma educação gratuita, a uma saúde gratuita, uma segurança pública gratuita, eu vou ter que buscar na iniciativa privada apoios nesse sentido. Aí o que acaba acontecendo, Dani? Só um pequeno extrato da classe média, ela consegue, de fato, hoje, né, pagar, por exemplo, um plano de saúde bom, consistente, consegue pagar um sistema de segurança privada que possa dar, então, uma liberdade de ação, muitas vezes, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio apartamento. E aí, o fundamental, o acesso à educação. Porque quando nós falamos assim, olha, tem que ter um acesso à educação e aí o poder público facilita isso. Sim, mas desde que você passe numa universidade pública, você tem que se manter. A família tem que manter o indivíduo naquela situação de estudante, naquela situação de estagiário, né, pensando numa medicina, numa residência médica e assim por diante. Então, essas oportunidades, elas não são homogêneas. Então, eu tenho muita desigualdade ou muitas anomalias quando eu opero esses dados que você citou. Claro que uma pesquisa, a própria validade da pesquisa, eu tenho que levar em conta o extrato que essa pesquisa foi feita também, as pessoas que responderam essa pesquisa, né? Eu não acredito que isso seja homogêneo no comportamento de toda a classe média, né? Quanto mais próximo das classes baixas o indivíduo da classe média está, menos chance, menos oportunidade ele tem, nesse sentido que você citou. E quanto mais ele está aproximando da classe alta, né, mais oportunidades e mais processos aquisitórios ele tem, porque tem uma renda mais elevada, né? Então, essa desigualdade, nós não temos uma solução mágica para isso, né? É leis de mercado num país capitalista, né? Você será valorizado pelo mérito da sua formação, né? Do ponto de vista do conhecimento, do mérito das suas habilidades que você adquire durante a sua vida profissional e, principalmente, pelas atitudes que você toma frente a essas divergências ou essas contradições. E aí, nesses casos, muitas políticas públicas acabam auxiliando, né? O senhor citou na questão da educação, né? Muitas pessoas, às vezes, passam numa universidade pública ou até privada, né? E tem essa dificuldade aí de se manter, e muitos programas sociais ali acabam, né, incentivando. É a única forma ali da pessoa conseguir, né, se manter e concluir essa graduação. Sim. Aí você cita uma coisa bastante interessante, são os programas sociais. Programas sociais, Dani, eles precisam ser financiados, né? E financiamento de programas sociais, eu tenho que ter a origem dos recursos, né? E nem sempre os recursos necessários para esses financiamentos, eles são suficientes. Por quê? Porque as necessidades humanas, elas são infinitas. A nossa capacidade de atendimento dessas necessidades humanas são limitadas. Quando eu comentei que a classe média é um vetor de crescimento da economia, é por isso, porque ela luta, né? Ela busca, ela tende a correr atrás do atendimento dessas necessidades, né? Correr atrás para atender os seus desejos, né? Até aqueles desejos que a gente considera mais elevados, mais difíceis de serem atingidos. E, por último, as expectativas que eu tenho, como uma boa qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida satisfatória, onde eu possa incluir, então, educação, saúde, habitação, segurança, né? E, inclusive, lazer e entretenimento. Viagens, né? Então, tudo isso está dentro desse contexto. É difícil para nós analisarmos de forma racional. A gente analisa todo esse processo tentando entender cada uma das suas nuances. Agora, entendendo em toda a sua totalidade, ou compreender todos os movimentos socioeconômicos dentro de uma classe social, socioeconômica, como é
a classe média é bastante complexo. É isso, vamos seguir daqui. Então, a gente vai retomar o nosso contato com o professor e cientista social José Maurício. Desta vez ele vai falar um pouquinho sobre as perspectivas da juventude. Hoje, o poder de compra está menor do que lá atrás, mas o que será que os jovens também aí dessa classe média estão buscando? Será apenas os bens materiais? Nós temos hoje a chamada geração Z. Essa geração, ela de fato, ela quer usufruir da vida, ela quer de fato ser proativa, ela quer ter autonomia no sistema produtivo. Só que quando você traz essa discussão, principalmente para a classe C, que é a classe média baixa, você não consegue perceber essas perspectivas, entendeu? Então, essa juventude hoje da classe C, jovem, ela quer estabilidade, ela quer casa própria, como foi falado, ela quer construir bens. Ué, mas espera aí, não tem aí então uma discrepância de compreensão de mundo? Tem. Essa discrepância está exatamente na compreensão desse universo que é colocado para ela, que é expandido exatamente quando ela tem acesso à universidade. Então, essas pessoas, na verdade, elas respondem aos desafios colocados pelo mundo, mas respondem de maneira equivocada. Então, por exemplo, nessa questão que você levantou, entre o planejamento de uma casa, o planejamento, por exemplo, da compra, da aquisição de um automóvel de médio custo e uma graduação, olha só, seria muito importante que essa pessoa investisse numa graduação, entendeu? Porque a partir do momento que ele tem acesso a essas tecnologias, a essas inovações e tudo mais, ela vai conseguir, no médio prazo, a aquisição desses bens. Então a gente tem, na verdade, um choque cultural que é bastante paradoxal, entendeu? Porque você tem jovens que olham para o futuro, mas estão amarrados pelo passado. Esse elemento é que a gente precisa entender nessa discussão. Nós temos jovens com mentalidade de velhos, de idosos, que não conseguem entender os desafios colocados pelo mercado e automaticamente respondem de maneira errada. Por isso que a ilusão da riqueza acaba gerando frustrações, porque esse jovem está conectado, ele não sabe como a comunicação funciona, mas ele está conectado, e ele está percebendo que muita gente, por um fato milagroso ou espontâneo, estão ficando ricas, então ele quer também ficar rico, entendeu? Mas ficar rico com o quê? Qual que é a base, qual é o suporte que ele tem para fazer essa riqueza acontecer? Então, quando ele sai de casa e, de fato, vai para o mercado de trabalho, ele se frustra. Por isso mesmo que nós temos hoje jovens tomados por patologias sociais, por problemas ligados à ansiedade, à depressão e tudo mais. Por quê? Porque é um mundo idílico, é um mundo maravilhoso que não é acessível para eles. Então, essa riqueza ela fica cada vez mais distante, entendeu? O salário não acompanha o preço de bens e serviços disponibilizados pela sociedade. Então, a única solução para isso é exatamente investir em educação e informação, que seja técnica, não importa, mas tem que ser a educação a resposta. Tá aí, então. Obrigada, José Maurício, mais uma vez. O senhor quer comentar? Mas antes eu queria fazer uma pergunta. A gente falou sobre a classe média, né, dos imóveis, graduação, né, pertencimento, qualidade de vida, isso o que todo mundo deseja, né? Mas no caso para as classes mais baixas, para a própria classe média, muitas vezes não é tão simples assim. A gente pode dizer também que, junto a isso, né, que são sinônimos, mas que a classe média como um todo, incluindo os mais jovens, eles buscam prosperidade, e aí a gente pode até fazer uma análise, né, política e econômica dos últimos anos, né, as próprias pessoas que estão disputando eleições, muitos que foram eleitos, pregando ali essa visão de prosperidade. Pode-se dizer que hoje é ali um dos pilares dos top 3 que a classe média deseja? Olha, Dani, prosperidade é inata ao ser humano. Todo ser humano, ele é um ser gregário, ou seja, ele vive em sociedade, com raras exceções, e a prosperidade é parte dessa sociedade.
Então, essa juventude, o que ela tem, na verdade, é uma expectativa, como o José Maurício citou, uma perspectiva, como eu costumo citar para a mesma variável, de ter uma qualidade de vida elevada, muito próspera, porém, as ferramentas para atingir esse estágio, como o José Maurício citou, não é muito bem compreendida. Então, existe uma dissonância, né? Ele quer estar num status, mas ele, de repente, não se submete aos caminhos, os passos para chegar àquela situação, né? E um dos caminhos, quer dizer, um dos possíveis atalhos para chegar nesse caminho é, evidentemente, a educação. A educação nos nivela, né? Nivela por cima. Então, quando nós temos um curso superior, independente da camada social oriundo, nós estamos pertencente a uma classe que abre a chance, abre a oportunidade do atingimento de uma melhor qualidade de vida. E isso sim, isso é consequência da prosperidade. Não há como eu ter qualidade de vida numa sociedade, não há como eu ter, né, um índice de desenvolvimento humano numa sociedade se não tivermos atrelado a isso um coeficiente de prosperidade sustentável. Uhum. Olha só, a gente tem um dado aqui do Serasa Experian que mostra que quase 90 milhões de brasileiros têm tendência a viajar. Falo isso porque a gente comentou sobre lazer, qualidade de vida, né? Infelizmente, viajar ainda é caro, né, para a classe média. Pensa ali uma família de 4, 5, 6 pessoas, né? Inclusive para o Brasil, né? Viajar para o Brasil não é barato. E aí, então, eles apontam, segundo a pesquisa, que 90 milhões de brasileiros têm essa tendência a viajar. E aí, o que chama a atenção nesse número é que 19,4% dos que têm essa tendência a viajar têm mais de 65 anos, enquanto 6% têm ali entre 18 e 23 anos, né? A gente pode falar um pouquinho, óbvio, né? Se você está ali dos 18 aos 23 anos, muitos ainda estão na universidade, né? O salário é menor, estão ali iniciando sua carreira profissional, enquanto, se a gente for pegar essas pessoas com mais de 65 anos, boa parte delas estão aposentadas, então estão um pouco mais tranquilas, não podemos dizer tranquilas, né? Mas um pouco mais tranquilas também nesse sentido, né? Eu me incluo nessa categoria, né, dos pós-65 e gosto de viajar mesmo, né, e já viajei bastante, continuo viajando. E eu explico minha própria situação. Agora que eu tenho realmente recursos e meios para viajar. Quando eu tinha, de repente, 18 a 23 anos, eu não tinha recursos. Eu estava construindo uma vida, olhando ainda para uma formação e me definindo o que eu vou fazer para amanhã, né, eu poder ter uma melhor qualidade de vida, eu poder ter um lazer de nível superior, um entretenimento de nível superior, não só para mim, como também para a família. Então, esse dado não me surpreende, é isso mesmo. Depois que você se aposenta, que você deixou a sua vida ativa na indústria, no setor privado, vamos dizer assim, no setor público, é que vai sobrar-te tempo. E, principalmente, vai ter os recursos, ainda que sejam muito caros viajar pelo Brasil, né? Se a gente, principalmente, cotar isso em dólar, às vezes é mais barato nós irmos para a Europa ou ir para os Estados Unidos, do ponto de vista do custo de uma passagem aérea, de um pacote, né? Passagem aérea, mais hotel e mais algumas comodidades, do que você fazer isso internamente. E o jovem, né, não tem esse recurso, ele tem até vontade. Vontade nós vamos ter a vida toda, né? Mas o recurso ele vai surgir mais tarde, na carreira madura. E aí, claro que você iria me perguntar, e os que não conseguiram? Os que não conseguiram vão ficar sempre na expectativa. Pois é. Olha só, agora a gente vai chamar uma outra pessoa
para participar aqui com a gente, eu conversei também com o servidor do IBGE, o Bruno Garcalcas, remotamente, e ele destacou aí um pouquinho da diminuição de compra da população com o passar dos anos, né? O que tem influenciado principalmente ali na aquisição de itens básicos da economia cotidiana. Vamos ver o que o Bruno tem para falar. O IBGE realiza um levantamento muito importante que se chama Pesquisa de Orçamentos Familiares. Tá? É uma pesquisa que possibilita a gente traçar um perfil das condições de vida da população, entender qual é o tipo de despesa que a população tem, de acordo ali com as classes de rendimentos, e além de atualizar estruturas de consumo para os índices de preço que o IBGE produz. Quando a gente olha os dados dessa pesquisa de orçamentos familiares, a gente percebe que quanto maior a classe de rendimentos, menor o peso de alguns tipos de despesas, como alimentação, habitação, vestuário, higiene e cuidados pessoais, tá? Por outro lado, aumenta o peso no orçamento das famílias algumas despesas como transporte, educação, recreação e cultura e aquisição ou reformas de imóveis. Então, quando a gente fala de uma classe de rendimento intermediária, a gente percebe que a diminuição do poder de compra acaba acarretando um gasto maior, né, um peso maior no orçamento dessas famílias de itens essenciais, aqueles primeiros que eu falei, alimentação, habitação, vestuário, higiene e cuidados pessoais. Então, isso acaba comprometendo os gastos dessas famílias com outros tipos de despesas que são considerados menos essenciais, não são itens de primeira necessidade. Tá? Então, é dessa forma que acaba havendo um impacto no cenário econômico do país. Deixa-se de ter um gasto ali, ou se diminui o gasto com alguns tipos de despesas. Tá, então, obrigada, Bruno. No próximo bloco ele retorna aqui com a gente. Nosso tempo está bem apertadinho, vamos para um rápido intervalo, nosso último de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta para concluir aqui esse bate-papo com o Edson, com o José e também com o Bruno. Voltamos já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. Na edição de hoje estamos falando sobre a classe média, já explicamos o que é essa classe média e a gente está discorrendo aí ao longo do programa o que essa classe média deseja de fato. Para isso eu estou recebendo aqui no estúdio o economista Edson Querido. Edson, quando a gente fala ali do consumo, né? Positivo, né? A gente já falou tudo que o consumo representa, né? Não é só você ir ali e comprar uma coisa, muito além, é muito mais profundo que isso, que representa, mas também pode abrir margem para endividamentos, né? Só que aí precisa equilibrar ali, porque, né, a gente falou que a classe média dita muito sobre a economia do país, não, né? Então é interessante que a classe média consuma. Então, quando a gente fala do ponto de vista de alternativas, seria estimular mais o consumo, simplificar o crédito. Como que a gente pode falar de algumas alternativas aí possíveis para a gente fazer, né, a economia girar e que ela não seja altamente prejudicada? Para tratar essa questão, Dani, a gente tem que primeiro pensarmos nos 4 elementos fundamentais que a classe média deseja. Primeiro, moradia. A casa própria é o desejo da classe média. Não tenho a menor dúvida, é fugir dos aluguéis, né, é ter o seu próprio espaço e casa própria também inseria dentro desse contexto até o espaço comercial, seu, propriamente dito. Segundo item, automóveis. A classe média deseja ter um automóvel. Então, ainda que uma parte da classe média ela utilize o transporte coletivo, mas pode crer que aquela família, aquele indivíduo deseja ter um automóvel. Se pensarmos em termos de conforto no lar, o eletrodoméstico e o eletrônico é o terceiro item na pauta da classe média. E o 4º item é o único que eu poderia dizer assim, eu posso esperar, a gente até comentou no bloco anterior, que são as viagens. Esses 4 itens precisam de recurso. E muitas vezes
de forma não muito comedida na classe média, o indivíduo corre atrás desses objetivos sem ter tido um aparato de renda suficiente para arcar com os custos, para arcar com essas despesas. E o que isso leva? Somando, né, os bens, o atendimento das necessidades básicas, dentro das necessidades básicas tem uma pauta bastante extensa de produtos que nós precisamos para viver no dia a dia, dependendo de que posição nós estamos dentro da classe média. Isso leva ao endividamento. Essa é a principal causa da vulnerabilidade da classe média. É aquela classe mais vulnerável às crises econômicas, é a mais vulnerável ao quadro inflacionário, é a mais vulnerável à elevação de taxas de juros. Estamos falando daquele extrato que está movimentando na economia. Atrelado a isso, tem as políticas sociais. As políticas sociais, quando elas são bem aplicadas no extrato certo, ela causa a ascensão do indivíduo dentro da sua própria classe social e até acima. Né? Porque cria oportunidades, oferecer oportunidades de emprego, oferecer oportunidades de educação, oferecer oportunidades, inclusive, de abrir negócios. Então, se nós pensarmos em todo esse contexto, o que a gente não pode descuidar na classe média? É justamente do endividamento. Endividou a classe média, e a classe média brasileira ela está endividada, as estatísticas mostram esses dados, né? A gente começa a perder força no vetor de crescimento, quer dizer, nós vamos amortecendo o crescimento econômico. Se a gente pensar nas últimas 2 décadas e meia, já que nós estamos completando, o crescimento econômico brasileiro ficou longe do crescimento de outros países emergentes. Qual é a causa disso, Dani? Falta de recurso na principal mola propulsora do crescimento, a classe média. E sem contar a forte tributação que a gente tem ainda no Estado brasileiro, né? Que indubitavelmente retira recursos da classe média, transfere para o Estado e muitas vezes esses recursos não voltam à origem, ou seja, ao atendimento das necessidades da própria classe média. Uhum. E aí, uma coisa que a gente tem falado, né, o senhor pontuou bem, sobre a questão da casa, né, de ter uma casa própria, que ainda é o sonho para muita gente. Antigamente, né, até pela questão desse poder aquisitivo, desse poder de compra, muitas vezes era mais fácil, né? Hoje é uma luta, né, mesmo para o brasileiro conseguir ali sua casa própria. A gente sabe que quando tem um financiamento, sobretudo os juros, né, eles são altíssimos. E aí, inclusive, né, tem recentemente aí uma outra categoria do programa Minha Casa Minha Vida, né, até justamente para destacar ali as pessoas, as famílias de classe média, né, com imóveis ali que podem chegar ou até passar um pouco dos R$500 mil, né, para atingir essa parcela da população. Sim, até porque, né, o preço hoje dos imóveis no Brasil são elevados. Valorizou bastante, né? Valorizou muito. A especulação imobiliária a também. taxa de juros é elevada. Então, aquilo que a gente considerava um valor bastante significativo no passado, hoje nem tanto. Você mesmo citou. Hoje, de repente, um imóvel de R$500 mil é muito diferente do imóvel guardado a proporção, né, de R$500 mil lá atrás. Quase um imóvel 2 de décadas luxo, né? atrás. Hoje, não, hoje é um imóvel básico. É um imóvel básico. Às vezes numa área também, né, próximo à periferia, né, dependendo de acordo com a cidade também. Você pega nas capitais, São José dos Campos, mesmo, né, aqui no Vale do Paraíba, né, as cidades, uma casa, os terrenos estão supervalorizados, né? A gente tem uma forte demanda ainda e vamos continuar tendo a demanda, até porque o crescimento populacional é maior do que a oferta das habitações em todos os estratos, né? Então, esse é um fator importante, onde exatamente entra o papel de políticas públicas, né, para facilitar essa aquisição. Só que, com o padrão de taxa de juros que a gente tem na economia brasileira, isso acaba inviabilizando a própria políticas públicas, porque você, de repente, faz uma aquisição e, ao longo do trajeto, você não consegue, digamos assim, honrar com seus compromissos.
É isso. Vamos chamar então, gente, agora novamente o cientista social José Maurício, porque ele reforça que parte desse processo também de melhora da perspectiva de vida, do poder de compra da população, passa aí, né, pela política. Portanto, é fundamental que a população seja muito ativa nesse processo. A participação ou a negação da política. Como que a qualidade de vida, o bem comum é produzido? Eles são produzidos pela participação da pessoa. E como você participa ativamente da política? Tomando consciência do pertencimento. Então, quando a gente fala de educação, a gente não está falando só de técnica, de ciência, a gente está falando de cidadania, a gente está falando de um sentimento de pertença bastante equilibrado. Né? O dia que o jovem tiver consciência, as pessoas tiverem consciência da importância da política na vida delas, elas vão discutir e vão fazer boas escolhas. Então, por que eu falei isso para você? Nós temos boas políticas de inserção de facilidades, de possibilidades em todos os elementos da vida social. Nós hoje vivemos uma construção que começa desde 1985, contemplado depois com a Constituição de 88, que é uma sociedade muito próxima daquilo que a gente chama de social-democracia. Próximo, não está tão perto, mas é próximo. E essa proposta da social-democracia é exatamente promover um equilíbrio na vida social. Só que esse equilíbrio ele depende muito das escolhas que nós fazemos. Então, não adianta você ter políticas muito boas a nível federal e você ter políticas estaduais ou até mesmo municipais que não convirjam para esse processo. Então, nós temos problemas seríssimos. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós tivemos mudanças na Secretaria de Educação que foram extremamente prejudiciais aos jovens, desmotivando esses jovens a participarem, inclusive, da política. Nós tivemos a reforma do ensino médio em 2017, que acabou com a estrutura do ensino médio que era direcionado para o Enem, direcionado para o grande concurso nacional. Resultado disso tudo que eu estou falando para você é que a concentração do saber se torna localizado e, automaticamente, a concentração de renda também. Então, você tem um sistema que é muito difícil de ser combatido, porque ele envolve esse ingrediente da política, e as pessoas não estão atentas a esse processo. Ou seja, você tem uma bomba relógio na sociedade que estará condenada sempre a produzir pessoas de média informação, de médio saber, automaticamente que vão ocupar essas profissões que não exigem, evidentemente, nenhum tipo de técnica especializada. Tá, então, obrigada mais uma vez pela participação, viu, professor José Maurício, cientista social. Edson, é justamente isso, né? Aqui a gente não está aqui para falar de ideologias políticas, mas é importante que a população, seja lá qualquer parcela da população, esteja antenada, né? Porque a tendência política do país vai dizer muito sobre a nossa economia e, mais uma vez, reforçar, né, o quão é importante. A gente sabe que nem sempre é possível, por conta justamente das ideologias políticas, mas que governo federal, estadual, municipal estejam ali em sintonia, né, quando diz respeito à população, né, porque é a população que precisa ser valorizada e beneficiada, né, à frente de qualquer briga política e ideológica. Sim, com toda certeza, né? O que acontece que num processo democrático qualquer, não importa, a democracia pressupõe participação cidadã, que é exatamente o que o professor José Maurício citou, né? Nós nos interessarmos para ter uma atividade efetiva na política e principalmente na condução efetiva da política junto da comunidade. Então, o município tem que falar com o Estado, que tem que falar com a federação e vice-versa, né? E tira os viés ideológicos, porque o cidadão, ele não se alimenta de viés, ele se alimenta de bens tangíveis. São esses bens tangíveis que a gente tem que defender em todo momento, né?
a participação então, do jovem na política, justamente para ele assegurar para a geração futura. Então, se no passado eu não participei da atividade política, então hoje, na velhice, é aí que eu vou me interessar em cobrar aquilo que eu não fiz lá atrás. Então, é esse despertar de consciência que o professor citou que a gente tem que repercutir na sociedade. A sua participação começa agora, aqui e agora, independente da idade que nós tenhamos, né? Para justamente a gente não colher no futuro uma distorção que a gente não esperava. Professor, rapidamente, né? O Brasil, desde a série histórica do IBGE em 2012, fechou o ano de 2024 com a menor taxa de desemprego, né? Só que a gente sabe que ainda há muitos desafios no que tange ao poder de compra da população brasileira, né? Que precisa ser revisto. Rapidamente, perspectivas de melhora, né? A gente sabe que muitas vezes a curto prazo é difícil precisar, mas a médio, longo prazo a gente consegue pensar numa situação de melhora. E eu até queria finalizar com uma frase que chamou bastante atenção, né? Que foi falado por um grande empresário, dono de uma rede de supermercados, que é bastante forte, que também abre margem aí para diferentes interpretações, mas que ele diz que o lazer, o passeio da família mais pobre da classe média é a compra do mês do supermercado, né? É uma frase bastante forte, né? Como eu falei, cada um pode interpretar de uma forma diferente. Pegando esse gancho, o que a gente pode esperar futuramente? É uma frase bastante forte, mas infelizmente verdadeira, né? O que nós podemos esperar? Hoje, a economia nacional está inserida na economia global, né? E a eliminação de postos de trabalho, pela troca, pelo trabalho mecatrônico e automatizado, isso é uma realidade. Então, ainda que a gente esteja com níveis baixos de desemprego e níveis mais elevados do emprego, carteira assinada, a gente tem que pensar que nós temos que mudar o nosso modelo de gestão do emprego, com toda certeza, para garantir postos de trabalho às gerações que estão vindo. É isso, professor. Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Foi um programa bastante esclarecedor. Nós que agradecemos, sempre à disposição. E fica o convite para voltar outras vezes. Obrigado. Pessoal, o Diálogos de hoje fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais, o 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e 9 da Vivo. Se quiser saber curiosidades, bastidores, sugerir alguma pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa, é só acessar também o nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mais semana que vem. Estou de volta a partir das 4 da tarde com mais um tema aqui no Diálogos da Cidade. Até mais!